Então, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje ao lado, literalmente ao lado aí na tela, distante geograficamente, mas ao lado aí virtualmente, do meu amigo Sérgio Papini, expoente do direito tributário alagoano, aqui em Alagoas, na região, no Nordeste e do Brasil também. Um grande amigo, companheiro da Associação dos Tributaristas de Alagoas, sócio fundador, conselheiro, coordenador do grupo de estudos, um profissional, um amigo sensacional. E aceitou, para minha felicidade, para minha alegria, um convite que eu fiz a ele para dividir aí comigo alguns minutinhos aí da sua agenda corrida nessa época de quarentena e viabilizar esse projeto sobre o qual eu já vinha refletindo, que é esse canal no YouTube, de utilização das mídias sociais para poder compartilhar publicamente um pouco daquilo que a gente conhece, porque estuda muito, porque trabalha diariamente com isso. Então é isso. O Sérgio está participando desse primeiro passo, desse pontapé inicial desse projeto e que espero que seja bem sucedido. Vou tentar, na medida do possível, sempre estar postando alguns vídeos, não sei ainda com qual frequência, né? A frequência que a agenda permitir. Às vezes sozinho e às vezes convidando amigos como o Sérgio para dividir comigo esse espaço. Sérgio, muito obrigado. Se quiser aí fazer uma saudação inicial, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Queria primeiro parabenizar vocês, Gustavo, também os elogios que você me fez. Fico muito honrado. Sei que são muito mais da nossa amizade, né, que nos une, do que qualquer outra coisa. Mas queria lhe parabenizar pelo projeto. Acho que é um momento agora, momento que a gente está vivendo, e dentro do contexto aí do início dos seus vídeos, né, muito, eu diria que único, né, até para a geração dos nossos pais. Nunca passamos por uma situação econômica e de saúde pública tão complexa, e acho que é um momento agora de iniciativas, de a gente sair da zona de conforto, de procurar levar informação, e acho que o lançamento do teu canal aqui hoje, esse primeiro vídeo vai muito bem desse contexto. Eu queria lhe parabenizar por essa iniciativa e fico muito feliz aqui de bater um papo com você, que é um profissional de altíssimo nível, reconhecido também em todo o estado de Alagoas, presidente da nossa Trial, nível também Nordeste, Brasil, um cara que tem experiência e know-how fora. Então, fico aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo aí com muita satisfação. Maravilha. Bom, pessoal, vou pedir desculpa, assim, porque essas ferramentas tecnológicas, para mim, são uma novidade ainda. Acho que o Sérgio também está apanhando um pouco aqui. Estamos tentando colocar em prática. Então, pode ser que, eventualmente, eu cometa algum equívoco aqui. Enfim, já fiz todos os testes de áudio, som, imagem. Até agora está tudo funcionando. Internet também, né, Sérgio? Pode ser que ela sofra alguma bala aí. Mas a ideia hoje... Já até vou advertir, né? Porque eu comentei que eu estou em casa, não estou no escritório, e o Wi-Fi aqui não está legal. Aí eu estou usando 3G, 4G, né? Se eventualmente houver alguma intercorrência, vocês já ficam prevenidos aí nesse sentido, na gravação. Maravilha. Então, pessoal, a gente listou aqui 3 pontos, 3 temas tributários da semana, né? Essa semana foi bem movimentada no aspecto jurídico, legislativo, tributário, muitas normas surgindo, o governo aí empenhado em promover ações em benefício da sociedade. E no nosso métier aqui na nossa praia, a gente teve 3 temas aí da semana, né? O primeiro tema é a moratória tributária concedida por decisão judicial, vamos chamar assim, moratória judicial. Um projeto de lei apresentado aí que retoma um tema antigo da tributação de lucros e dividendos para tentar promover uma maior arrecadação de recursos para o governo poder fazer frente a essas despesas públicas emergenciais. E mais uma vez também volta a discussão a ideia da criação do IGF, né, do Imposto sobre Grandes Fortunas. Isso também foi amplamente divulgado ao longo da semana na mídia.
Vamos lá, primeiro tema, moratória judicial. A gente já começou a discutir isso lá no grupo da Trial, né, Sérgio? E o que a gente viu foi um universo relevante de escritórios promovendo medidas judiciais, algumas bem-sucedidas, já com liminares, muitas liminares saindo ao longo da semana, outras decisões negando também. Basicamente, as empresas pleitearam uma suspensão por 90 dias, eu vi um caso específico de até 180 dias, mas via de regra 90 dias. As empresas então foram ao judiciário e pleitearam essa moratória, né, judicial, portanto, a suspensão dessas obrigações tributárias, né, postergando o vencimento do pagamento desses tributos para daqui a 90 dias. Acho que, se não me engano, me corrija aí, Sérgio, em relação aos fatos geradores, março, abril e maio. Bom, esse é o tema. E aí começa a discussão, né? E aí, pode ou não pode? Isso é fruto de um ativismo exagerado do judiciário quando ele defere uma liminar? Porque a verdade é a seguinte: a princípio não existe lei ordinária disciplinando, nem no âmbito federal, no âmbito estadual, né, municipal, regulamentando a moratória, que está prevista no Código Tributário Nacional como uma hipótese de suspensão da exigibilidade, é verdade, mas lá no CTN, né, há uma referência expressa nos termos da lei, né, a lei ordinária que viria depois, regulamentando a concessão desse benefício, vamos chamar assim. E aí, Sérgio, o que você acha? Qual que é a sua primeira impressão sobre esse tema? Eu acho o seguinte, primeiro entender que a gente está vivendo um momento, como eu já até antecipei, único. Então, vamos dizer assim, as discussões que estão agora na mesa, elas não devem ser encaradas como se nós não estivéssemos vivendo esse momento. Então, se você me faz uma pergunta sobre moratória judicial no momento, se não fosse este momento que nós estaríamos vivendo, eu diria que seria esdrúxulo, que não faria o menor sentido a gente sequer estar discutindo o tema. E como a gente está conversando num momento, como eu disse, único, aí realmente começamos a pensar em soluções heterodoxas para resolver os problemas que estão se apresentando. Eu procuro, antes de fazer assim qualquer uma avaliação, eu me coloco no lugar de um magistrado, por exemplo, e até para poder avaliar, vamos dizer, a viabilidade da medida, porque eu acho que a empresa que está desesperada, que está a ponto de fechar, a ponto de, enfim, de sofrer calote, ela precisa buscar todas as alternativas possíveis para sobreviver. É como se você estivesse lutando pela vida, né? E você fazer uma medida judicial pleiteando a moratória, dentro desse contexto, é algo absolutamente compreensível. Então, não há nenhuma, vamos dizer assim, não é uma loucura, não é uma aventura, não é uma necessidade. Então, claro que depende do contexto, mas quando a empresa está aí se afogando, né, é uma alternativa que se põe à mesa. Se realmente a empresa está... e aí tem que ver o caso concreto, né? Nesse estágio de crise, eu acho que o magistrado tem aí uma condição, né, um hard case na frente dele, uma condição de, eventualmente, conceder uma ajuda, ainda que lá na frente, no tribunal, eu acho que isso dificilmente se sustenta, porque, como você mesmo disse, né, do ponto de vista direito tributário, moratória só por meio de lei. Então, o Congresso Nacional é o órgão que, no caso do âmbito federal, o poder legislativo é quem tem competência para conceder a moratória. Então, quando a gente tem uma situação muito específica, né, seria talvez o caso de uma atuação, de uma intervenção excepcional do Poder Judiciário, buscando respaldo em algum princípio, né, o princípio da razoabilidade, o princípio da boa-fé do contribuinte, o princípio da proporcionalidade,
Mas eu confesso a você que a pura e simples moratória, ela não me, assim, a moratória judicial, ela não me parece a alternativa mais interessante, porque muitas vezes ela pode até ser antisonômica. Então, imagina só, um juiz vai decidir de um jeito para um hotel, vai decidir outro juiz, vai decidir de outro jeito para outro hotel em outra região. Então, é um caso, né, um tanto complexo. Eu acho que, na verdade, a moratória ampla e restrita, e se fosse possível, né, se fosse possível do ponto de vista financeiro, seria, e com base em lei, né, e com base em alteração legislativa, e até mesmo pelo executivo, dentro das suas competências, seria a melhor alternativa. Como não veio ainda, né, fica aí essa ressalva aí para esses casos excepcionais, para que o juiz possa dar uma sobrevida. Eu acho que é válido, mas eu não acho que se sustenta, de um ponto de vista, vamos dizer assim, jurídico, pelo menos no nível de tribunal. Maravilha. Tem um aspecto assim, sobre o qual eu confesso que eu me ponho a refletir, que é o seguinte: me parece que é fato, né, a omissão do Poder Legislativo. O nosso Código Tributário prevê, garante, de algum modo, o direito à moratória, à suspensão da exigibilidade via moratória, mas o nosso Poder Legislativo, nas 3 esferas, nas 4, inclusive, né, distrital também, se omite ou se omitiu ao longo dos anos, né? Não dedicou energia, não pensou, não apresentou, não houve apresentação, nenhuma proposta para regulamentar essa moratória. Sérgio, tudo bem aí? Estou aqui. Maravilha. Seu vídeo saiu, daqui a pouco você retorna. Voltei. Então esse é um ponto, né? Um ponto que, assim, há uma omissão do Poder Legislativo. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, um exemplo que eu acho interessante. Por exemplo, a compensação tributária, né? É um procedimento que está previsto no Código Tributário como forma de extinção da obrigação tributária, ainda que em caráter resolutório, enfim. Mas a compensação está lá. E aí a gente tem, no âmbito federal, por exemplo, a legislação que estabelece os procedimentos para compensação, inclusive com ferramentas de TI, né, eletrônicas, a Decomp, Perdecomp, hoje no modo eletrônico, etc. Mas aqui em Alagoas, a gente não tem uma regra tal qual existe no âmbito federal. Não temos uma ferramenta, um instrumental como existe no âmbito federal. Uma declaração, um software, um aplicativo, sei lá, algo semelhante, que viabilize esse procedimento aqui no âmbito do ICMS, por exemplo. E aí fica a minha pergunta: poxa, será então que o contribuinte aqui em Alagoas não tem direito à compensação porque o Estado de Alagoas não foi omisso, né? O Legislativo Estadual foi omisso, não criou a lei, e o fisco, o Executivo Estadual, não criou as ferramentas necessárias? O contribuinte, então, vai ser penalizado na medida em que o seu direito de compensação é mitigado. E aí eu uso esse exemplo para voltar lá para o exemplo da moratória, né? Se o Legislativo também não fez a sua parte, o contribuinte, portanto, vai ter esse direito mitigado, ele não pode se utilizar da moratória porque o Legislativo e o Executivo não fizeram o seu papel. Essa é uma reflexão. O que você diria sobre isso? É uma reflexão boa, né? E como eu disse, uma reflexão plausível no momento que a gente... Só para complementar, e veja que essa é uma análise que, em princípio, não leva ainda em consideração o contexto atual que a gente está vivendo, né? Se fosse... Essa é uma análise técnica sem levar em consideração esse contexto atual. Pode falar. Eu acho que a questão aí ela é um tanto sutil, porque surge a partir do seguinte, acho que tua indagação surge no seguinte campo. Olha, se eu tenho um direito à compensação, e agora, no caso, a moratória, se o Poder Legislativo não age, né, o que é que pode ser feito? Essa é a tua pergunta, não é isso? Isso, exato. Pronto. O que é que eu vejo? Quando a gente está falando especificamente, no nosso caso aqui,
da moratória, o que eu me pergunto, né, e talvez eu não tenha uma resposta pronta, mas o que eu me pergunto é: existe direito à moratória? Então, isso é um ponto. Eu acho que existe um apelo social grande para a moratória, né? Até com base nos princípios que eu comentei, né? Da boa-fé, da razoabilidade, mas eu não sei se o contribuinte ele tem um direito. Eu, pessoalmente, acho que o direito ele só surgiria no momento em que o poder, que no caso é o poder legislativo, né, amparado no Código Tributário Nacional, pudesse conferir essa moratória. E, a partir daí, então, nós teríamos esse direito conferido por meio de lei. Então, eu não acho que o direito surja, o direito à moratória, em função da calamidade pública, ele surja antes de uma eventual lei que conceda a moratória. Apesar de que entender que os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé do contribuinte, eles nos orientam no sentido de que, no momento atual, dentro de uma medida anticíclica econômica, né, o que tem que ser feito do ponto de vista de Estado é não tributar ou suspender tributos, investir e gerar crédito para empresas que estão precisando. Então, é o momento, e aí eu acho que todo economista que é liberal é keynesiano, né? É keynesiano. Então, é muito difícil você sair de uma crise dessa sem o Estado ajudar e participar ativamente de alguma forma. Então, é um momento, como eu disse, de intervir na economia por meio de suspensão de tributos, por meio de crédito na praça e de investimento. E quando a gente vai para a seara tributária, naturalmente, a solução, do ponto de vista do contribuinte, que é a solução razoável, que me parece muito razoável, é a moratória ampla e restrita a todos os contribuintes. Né? Como que você vai pagar a folha de pagamento de INSS? Tudo bem que a gente teve a prorrogação do FGTS, né, por 3 meses, mas ainda tem o INSS, tem até a apropriação indébita, né, do INSS do funcionário, o ICMS, que agora está aqui no tributo federal, mas está na pauta que o Supremo, ano passado, chancelou a criminalização, né, do inadimplemento do ICMS. Imagina, então, num cenário como esse, você não pagar o ICMS e ainda sofrer um processo penal. Ou seja, é uma coisa louca. Então, se já era absurdo você pensar em criminalização do ICMS antes, né, por tudo que a gente sabe, o dia a dia, hoje é mais estapafúrdio ainda. Então, eu acho que deve haver uma ponderação dos nossos governantes, em espécie, tanto no âmbito federal, municipal e estadual. Acho até que Alagoas e Maceió, especificamente falando de Alagoas e Maceió, caminharam até, de certa forma, bem nesse campo, diferente de alguns outros estados, foram até mais arrojados. Mas acho que realmente é o momento de você pensar em como estender a mão. Claro que a gente sabe que a situação fiscal dos estados é complexa, né? E muitas vezes dependente da União Federal, mas é importante ter criatividade. E só para concluir a tua pergunta, eu se fosse magistrado, dependendo da situação, se fosse uma situação muito assim de sobrevivência, de sobrevida, e aí isso aí é caso concreto, eu acho que eu concederia uma liminar. Mas eu não sou favorável a uma moratória judicial, vamos dizer assim, sem critérios, né? Porque eu particularmente, eu vejo com muitas ressalvas o ativismo judicial, vamos chamar assim, naquilo que o judiciário não tem competência para intervir, ainda no que seja no momento de crise, justamente por ser no momento de crise, e aí trazendo para o momento de crise, é que eu vejo, vamos dizer assim, um espaço para isso aí. Mas eu não enxergo um direito, para deixar sua pergunta em resposta, um direito à moratória em caso de calamidade pública, independentemente de lei. Acho que os princípios constitucionais da razoabilidade e da boa-fé orientam nesse sentido, mas eu não acho que isso justificaria uma moratória judicial e restrita. Aí eu vou colocar um tempero nessa conversa, que é o seguinte:
Aqui em Alagoas, a gente sabe que o governador, por meio de decreto, instituiu uma quarentena, né, determinando a suspensão de várias atividades empresariais, lá pelo dia 18 de março, e especialmente da atividade industrial. E agora, na virada do mês de março para abril, veio um novo decreto. Liberou a indústria, né, autorizou a indústria voltar a funcionar, mas manteve a suspensão em relação às atividades comerciais em geral. Há algumas exceções, mas, no geral, o comércio continua parado. E aí, o que os clientes, indústria, já estão me relatando? Olha, a gente está autorizado a voltar a funcionar, mas o nosso cliente, que é, né, o distribuidor ou a loja de varejo, está fechado. Ele não está me fazendo pedido. O meu estoque está cheio. Eu não tenho para quem ou por que produzir agora, nesse momento, porque o estoque está cheio, eu não tenho novos pedidos porque o meu cliente está parado. Ou seja, a indústria está autorizada a voltar a funcionar, mas do ponto de vista prático, pragmático, não voltou a funcionar. A cadeia econômica está comprometida ainda e vai continuar assim por um bom tempo. Essas indústrias, portanto, se não estão vendendo, não estão produzindo, não estão faturando, não estão oferindo receita, o dinheiro não está circulando, não tem, né, o dinheiro não está entrando, não tem como ela ter condições econômico-financeiras de suportar essas obrigações. E o Estado de Alagoas, por exemplo, conseguiu, salvo engano judicialmente, suspender a sua dívida, o pagamento da sua dívida com o governo federal, por 3 meses. Essa informação que está circulando. Então, o Estado, na condição de devedor do governo federal, conseguiu uma moratória, né? Suspendeu o cumprimento das suas obrigações. Nada mais justo do que ele repassar, né, esse benefício, digamos assim, para a iniciativa privada. Esse é um contexto, faz com que a gente possa analisar, digamos assim, os casos de forma mais concreta, né? E a tal portaria 12 da PFN, hein, Sérgio? Pois é. Antes de falar da portaria, né, isso é bem emblemático, foi essa questão da suspensão da dívida que você comentou. Acho que agora, por mais que a gente saiba que essa conta vai chegar no futuro para a gente pagar, não é um momento para a gente pensar em responsabilidade fiscal. Então, até a própria lei de responsabilidade fiscal, né, ela excepciona os casos de calamidade pública, superávit primário e também limitação de empenho, mas até mesmo o Supremo teve até uma liminar que o Marco Aurélio concedeu, que a União solicitou para suspender uma série de artigos de aplicação durante a pandemia da lei de responsabilidade fiscal. E teve também essas ações civis originárias dos estados pedindo a suspensão da dívida pública. Então, o que acontece? Você está vendo aí que é um momento em que o judiciário, né, do ponto de vista institucional, amparado pelos pedidos do próprio executivo, né, está chancelando a não aplicação da lei de responsabilidade fiscal para hoje. Eu acho que esse contexto é importante, porque, vamos dizer assim, quando você tem a suspensão da obrigação, da obrigatoriedade de pagamento da dívida, você tem vamos dizer assim, um caixa a mais que, como você mesmo disse, para você repassar aos contribuintes, né? Você vai ter que buscar ajuda, e essa é uma ajuda para que você possa ajudar aos contribuintes nos seus respectivos entes. Não acho que, particularmente, que a concessão dessas ACOs ela sirva como, vamos dizer assim, como eu já vi decisões judiciais, orientando a concessões de moratórias individualmente para contribuintes. Eu não acho que é por aí, mas eu acho que essas ACOs elas são importantes para permitir que os próprios entes, dentro de suas competências, eles ajam, deem mais possibilidades fáticas deles poderem agir. Porque tem muitos entes públicos que praticamente a receita é toda comprometida com o funcionalismo público, né? Deve saber disso. Então, e tem também, aí está chegando uma série de recursos do governo federal, FPM, FPE, não sei se você viu, vai ter um reajuste, né? Porque o PIB vai cair, aí o FPM e o FPE também vão cair, e o governo não vai passar essa queda para os estados e municípios. A medida provisória, acho que foi até ontem que saiu,
não sei agora o número, não lembro, porque foram tantas, né? Medida provisória se disse que eu não sei o número. Mas saiu ele vai refazer, não vai repassar essa queda para os estados e municípios, o que também já é alguma coisa. Teve um recurso do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo de Saúde e o Fundo de Assistência Social, que também vai ser repassado para os estados e para os municípios. E eu não sei, eu vi que estão negociando, não sei se já saiu nesse pacote nesses últimos dias, não vi ainda, a possibilidade de novos empréstimos. Então, além da suspensão da dívida pública, a possibilidade de novos empréstimos, a possibilidade, inclusive, de securitização da dívida, você passar com a garantia da União, para você conseguir melhores condições de juros, com bancos públicos, né? As melhores condições de pagamento e, enfim, uma série de medidas que vão ajudar os estados com caixa. E aí, justamente com esse caixa, é que o Estado precisa ser sensível a esses pedidos dos contribuintes. Em relação à portaria 12, eu acho assim, a portaria, é claro que ela é de 2012, né? Portaria 2 de 2012. A gente, como advogado, a gente procurou lá e achou esse ato normativo que está em vigor e, a meu ver, é auto-aplicável. Há quem diga que ele foi criado para aquela calamidade pública específica, né? O contexto de criação dessa portaria, que foi, acho que foi relacionado às chuvas, né? Não tenho certeza, mas dentro daquele contexto de calamidade lá em 2012. Mas o fato é que ela está vigente. E como ela está vigente, e a legislação, e a lei, inclusive, que permite que o vencimento de tributo, que é o caso aqui, não precisa de lei. Porque a gente não está... A alteração do vencimento, né? Então, não é concessão de moratória geral, a alteração do vencimento. A alteração do vencimento, no caso de tributos federais, tem uma lei que alguns se amparam, acho que é o artigo 66, salvo engano, da lei 7.450, mas não tenho certeza, depois eu confirmo a legislação, ela permite a alteração do vencimento. E aí veio essa portaria e tem uma instituição normativa, que é a instituição normativa, salvo engano, é 1243, que também em 2012, da Receita, que fala que as obrigações acessórias estariam postergadas, né? Também para aquele período. E aí surgiu uma discussão. Olha, essa IN, a Receita, ela exerceu a competência dela no sentido de que, olha, Receita Federal, porque se você pegar a portaria, você vai ver o parágrafo, acho que é o artigo 3º, né, ela fala que a Receita e a PFN vão, dentro dos seus atos, das suas competências, regulamentar a portaria. E aí veio esse normativo e disse que era para as obrigações acessórias e nada falou sobre o tributo em si, apenas sobre as obrigações acessórias. Uma primeira linha interpretativa seria você dizer, não, essa IN 1243, ela negou a possibilidade de prorrogação do vencimento porque ela mencionou apenas as obrigações acessórias. Primeira interpretação. Segunda interpretação, essa IN, ela complementou a portaria, ou seja, é uma ação normativa que, dentro da sua competência, a Receita falou, ok, para eu fazer frente a implementar o que a portaria me concede, que é a prorrogação do vencimento, eu vou fazer também a suspensão das obrigações acessórias. Afinal de contas, né, qual é o sentido de eu entregar a obrigação acessória se eu não vou entregar agora o principal? Então, essa é a linha que me parece mais, para esse caso específico da portaria, eu acho que ela é a interpretação mais razoável. E aí, assim, além dessa questão da IN 1243, que a meu ver ela complementa a portaria 12, tem, claro, a da portaria 2012, tem essa questão e acho que ela está vigente e por si só ela teria competência, ela é auto-aplicável, então haveria essa possibilidade de prorrogação, mas tem também, inclusive, a questão da decretação da calamidade pública. Ela não limita a aplicação dela aos fatos geradores ocorridos em 2012, né? Ela foi motivada por um evento ocorrido em 2012, isso é fato, mas ela textualmente não restringe, não limita. Portanto, ela é, como você disse lá no grupo da Trial, ela é atemporal, né? Atemporal e auto-aplicável, a meu ver. Então, nós achamos essa portaria, nós advogados, né, dentro da nossa
função aqui de ajudar. Achamos essa portaria, acho que não, ela está aplicável, está vigente em todos os sítios, e essa normativa que, a meu ver, complementa ela também está vigente. E tem essa particularidade lá de dizer que, olha, a prorrogação do vencimento para os municípios localizados em estados para as empresas localizadas em municípios em cujo estado decretou estado de calamidade pública. E aí foi quando surgiu aquela discussão, porque tem estado, exemplo, Pernambuco, que teve calamidade pública, decretação de calamidade pública, e Alagoas foi decretação de emergência. Né? Então, Alagoas não decretou a calamidade pública. Não decretou a calamidade. Aí já teve aquela outra discussão, olha, eu poderia para Alagoas aplicar essa portaria porque não foi decretada ao pé da letra? Não, porque você não fala em decreto de emergência. E nós sabemos que o constitucional e administrativo são duas coisas distintas. Mas, assim, se você considerar que há um decreto de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, né, que, vamos dizer assim, que já reconheceu isso no âmbito federal, né, para o país inteiro, então você poderia até mesmo, vamos dizer, fazer uma reflexão, uma ponderação, olha, esse decreto federal ele não se aplicaria aqui, porque já que não é uma questão de decreto da calamidade pública estadual, qual foi federal, uma coisa mais ampla, estou falando de um tributo federal, não estou falando de um tributo estadual, né? Enfim, é uma reflexão, mas ao pé da letra não se aplicaria porque o decreto no caso de Alagoas, de emergência. Eu diria mais, eu diria que o decreto é um decreto nacional, né? Como ele foi veiculado pelo Congresso Nacional, né? Foi com o decreto legislativo. Então ele decretou calamidade pública nacional. Acho que vale aquela máxima, né? Pode mais, pode menos, né? Então, exatamente. Isso é uma reflexão que eu acho que precisa ser feita. E só para complementar, o seguinte, que não sei se você viu, que também estão, além da portaria 12, estão agora alguns estados, alguns advogados, alguns pleitos, para ter um convênio, que agora me foge o número, também de ICMS, de ICMS, que também se aplicaria à hipótese de calamidade pública, estão entrando com um pleito semelhante para a prorrogação por 180 dias do ICMS. A diferença é que o convênio não seria auto-aplicável. E aí eles usam a tese da omissão do poder, no caso de cada estado, né? Da omissão de cada estado em regulamentar o convênio durante a calamidade. Então também tem essa novidade aí na mesa. O fato é que juízes estão concedendo liminares com base no contexto atual, outros levam em conta o contexto atual e acrescentam a questão da portaria 12 da PFN, muitas liminares negando também, parece que em Alagoas não tivemos liminares favoráveis aos contribuintes, e vamos ver onde isso vai parar, né? Bom tema, né? E tomara que exista o bom senso dos poderes executivo e legislativo no sentido de dar esse alívio, né? Porque agora, principalmente para quem está parado, porque é curioso, você parou o seguinte, imagina um hotel, aí você vai conceder o ISS, por exemplo, para o hotel. O hotel não tem agora movimento, né? A empresa que está fechada, ela também não está faturando. Então, boa parte desses impostos são materialidades voltadas à circulação. Então, às vezes, até mesmo a suspensão do tributo, de um determinado tributo, ele não vai resolver, porque você não está tendo materialidade, né? Então, é importante ter também essa sensibilidade na hora de você for fazer a política econômica, de entender qual é o impacto dela. Porque se for política econômica para você, só para você dar uma resposta midiática, uma resposta à sociedade, não vai ser efetiva. Então, o que é que você está procurando estimular aí? Né? Qual é a medida de exoneração? Eu acho que são dois momentos diferentes pelos quais a gente vai passar. É o momento da crise, que é agora, né? Tudo parado, empresas sem movimento, isolamento social. E um outro momento, que é o momento da recuperação. Não é um momento ainda de saldo positivo, né, propriamente dito, mas é um momento que é preciso alguma coisa, alguma política, alguma providência para viabilizar
a recuperação, ou seja, a gente sair do fundo do poço e retornar para o status quo, né? Sérgio, vamos passar para um segundo tema que eu tenho certeza que você gosta muito dele, que é imposto de renda, né? Sérgio, com a formação contábil muito sólida e a experiência que já teve em empresa de auditoria. A formação gosta sólida muito... é por sua conta, mas imposto de renda eu gosto. Então, tá rodando aí, né? Saiu a notícia de um projeto de lei, de mais um projeto de lei, enfim, que retoma aí a discussão da tributação sobre lucros e dividendos, né? E mais, dessa vez com um efeito retroativo ao ano base 2019. Eu acompanhei alguns textos, enfim, assisti alguns vídeos de alguns amigos, alguns já dizendo assim, olha, essa é daquelas inconstitucionalidades claras, né, aquelas fáceis de serem identificadas. É claro que o Supremo Tribunal Federal, se isso passar desse jeito, nesses termos, é claro que o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade disso. E aí eu vi o professor Luiz Eduardo Schueire fazer uma ressalva, falando assim, olha, cuidado, viu? E ele falou publicamente, enfim, na mesa de debates do IBDT, então eu posso reproduzir o que ele falou. Ele disse assim, cuidado. Se a gente for trabalhar esperando uma resposta nesse sentido do Supremo Tribunal Federal, não sei se é bem por aí, não. Então, essa ressalva precisa ser feita. Parece ser uma inconstitucionalidade dessas flagrantes, sim, parece, para quem estuda direito tributário, mas tudo é possível, né? Especialmente num momento como esse, que os argumentos pró-tributação podem surgir nos mais diferentes termos, até aí a ideia de uma solidariedade fiscal, tributária, um dever fundamental de pagar tributos, e por aí vai. Você acha que é uma dessas inconstitucionalidades flagrantes, fáceis de serem reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, como você bem pontuou, a gente está vivendo agora o momento crítico de combate à saúde, né? De combate à doença, de investir em saúde, de se prevenir. E é uma conta que vai chegar. Então, a economia, ela naturalmente, isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro, né? Vai ter a tendência que nós tenhamos recessão global, porque nós não estamos produzindo. São 2 meses que provavelmente nós não produziremos a contento. Então, o que vai acontecer é que essa conta vai chegar para pagar. E todos esses projetos que estão aí sendo discutidos, passando por diversos projetos, uns tributários, outros não tributários, redução do salário, redução do vencimento do servidor público, por exemplo, tem PL rolando nesse sentido, há questões tributárias. Então, a conta vai chegar para pagar. E aí, esse tema da tributação dos dividendos não é um tema novo. Esse tema estava na política, na pauta, para ser votado num cenário normal de temperatura e pressão. E agora veio nessa pauta, vamos dizer assim, comprometida dentro desse caos econômico que nós estamos e ainda vivenciaremos, e se tudo der certo, e se Deus permitir, que a gente vai esperar. Mas a conta vai chegar. E a tributação, para que as pessoas que não são familiarizadas com tributação dos dividendos, tributação da renda, a tributação dos dividendos, ela existe em boa parte dos países no mundo. O Brasil tem isenção desde 1996. Então, tributar dividendo ou dividendo em si não é um problema, né? Tributar dividendo pode ser, se for uma política fiscal bem ajustada, um ponto positivo. Existem vários métodos de você fazer integração de tributação entre pessoa física e jurídica. Você tributar lucros retidos, você tributar lucros distribuídos, tributar lucros retidos iguais distribuídos maiores, em alíquota maior do que nos lucros retidos. Enfim, inúmeros, tem métodos vários, Canadá, método Carter, tem flat rate, tem vários métodos. E o Brasil, desde 1996, usava o método da isenção em relação aos dividendos, ou seja, se privilegia até hoje a tributação da renda na pessoa jurídica, para na tributação da pessoa física você não tributar os dividendos. Então, quando você vai agora coloca isso em pauta, a primeira questão, né, dentro daquele cenário normal de temperatura e pressão, em que os economistas
chamavam a atenção, olha, tudo bem, nós podemos tributar dividendos, agora desde que você não tribute, que você reduza a tributação da pessoa jurídica, porque senão você não está sugerindo aí uma realocação nessa integração de tributação de pessoa física e jurídica, né, para sugerir, por exemplo, mais investimentos. Você não tributar os dividendos distribuídos e não tributar o reinvestimento dentro da própria companhia. Aí você está gerando um aumento de carga tributária. E aí é onde entra esse contexto, essa pauta agora. Porque se nós não fazemos a redução do imposto de renda sobre a pessoa jurídica e tributamos o dividendo, né, é só você parar para pensar, você tem pessoa jurídica, você é sócio, Gustavo, eu também sou sócio, e qualquer um de nós que somos sócios, nós vamos ter a carga tributária mantida no presumido, né, ou no lucro real, se for o caso, ou no Simples Nacional, e você vai ter a tributação a mais dessa figura, do dividendo. Então, vai somar a sua carga. E como se isso não bastasse, ainda tem a alteração do próprio IVA, né, da reforma tributária que está lá na Câmara, que está lá na Câmara e no Senado, cada um com seu projeto, que estava também numa condição normal de temperatura e pressão para ser votado, que estavam querendo colocar em alíquota uniforme de 27%, o que ia gerar um aumento absurdo no setor de serviço. Então, isso, junto com os dividendos, por exemplo, vai vai ter um efeito, eu diria que confiscatório sobre o patrimônio de sócios de pessoa jurídica, da pessoa jurídica e dos sócios das pessoas jurídicas. São um efeito assim, de um grande alto impacto econômico. E em relação ao ponto de você não respeitar a anterioridade, já, né, algo que você levantou de cobrar retroativo, a meu ver, não só questionável do ponto de vista jurídico, mas como bem o professor Luiz Eduardo Ferreira não viu o que ele disse, mas confio aí absolutamente, sei que a fonte é fidedigna, que a gente não dá para confiar, porque quem é que vai saber no cenário econômico como a gente está vivendo, o que é que o Supremo vai decidir. Fato é que é imoral. Então, ninguém estava esperando por isso, e você vai chegar agora para um fato gerador que já foi realizado, que a gente sabe que é 31 de dezembro, e você, no ano passado, você tributar um dividendo. Ninguém está esperando chegar agora em junho, 30 de junho, e tributar essa renda. É quase que um empréstimo compulsório, né, das pessoas em geral, porque aí você não vai, você não está falando de vamos dizer assim, de materialidade sobre grandes contribuintes. Não, todos nós contribuiríamos sem haver aí um calibre nessa surpresa, né? Nessa tributação, além da própria discussão sobre a política econômica, que como eu não tenho uma opinião pessoal, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que do ponto de vista não é uma questão de capacidade contributiva. Acho que rendimento de trabalho e rendimento de capital, eles poderiam ser tributados de maneira igual, mas é uma questão, inclusive, de intervenção sobre o domínio econômico. Então, o Estado precisa intervir precisa incentivar a livre iniciativa, incentivar as empresas a terem um motivo para, dentro desse caos que a gente vive, querer empreender. Então, se você, dentro desse contexto, você fala, olha, vamos igualar, dividendo é igual o rendimento de dividendo é igual ao rendimento ao rendimento do trabalho, rendimento de capital é igual ao rendimento do trabalho. Então, o que é que vai justificar você querer empreender? Não faz sentido, porque quem empreende, né, tá querendo, vai oferecer, vai ter risco. É melhor especular, né? É mais fácil, melhor né? especular, melhor pegar o dinheiro e ficar, e nem, no caso hoje, nem no banco, né? Deixa no cofre em casa e o que acontece. E não sai de casa, porque é difícil virar rentista, como diz aquele conhecido candidato ao presidente da República. Então, eu não sou, só para deixar sem resposta, eu não sou contra a tributação de dividendos. Eu sou contra a tributação de dividendos sem uma readequação da política econômica em relação à tributação da pessoa jurídica numa situação normal de temperatura e pressão. Né? E não estou falando especificamente do caso da Covid. E acho que se fosse para esse 2019 seria imoral. E acho que se fosse para tributar dividendo, não pode ser numa alíquota igual a rendimento de trabalho e vencimento por uma questão não de capacidade contributiva, mas por uma questão de intervenção do domínio econômico, de incentivo à livre iniciativa, para você incentivar o risco a você querer empreender. Não faz sentido tributar igual ao rendimento de vencimento e salário, na minha visão. Eu concordo com você. Eu também não vejo problema na tributação do lucro e dividendos, desde que do outro lado da balança não existe algum ajuste, né? Quando eu falo do outro lado da balança, é a tributação da PJ, né? Essa balança ela precisa
essa equação precisa ser ajustada. Senão, de fato, a gente tem aumento da carga. E aí, só para complementar, eu até aceito o aumento da carga no contexto atual. Contexto de crise, criada e motivada pela Covid. O problema é que você cria uma lei dessa, a crise do Covid passa e a lei permanece. Então, vamos supor que esse momento de recessão, sei lá, dure um ano, né? Então, ok, né? Uma tributação, um aumento da carga durante um ano, mas e depois? Depois vão revogar a tributação, vai manter do jeito que está, e aí para a situação que você menciona, né? Contexto de temperatura normal e de pressão normal, aí de fato a gente tem um aumento da carga tributária. Se eu não me engano, o projeto ele fala em 4%. Acho que essa é a alíquota proposta. Na verdade, tem uma PEC, que eu não sei se é essa, não sei o número, que te falava em 4%. Eu até fiz nas contribuições, nas sugestões de reforma tributária, aquela que eu dividi até com sócios da Trial, eu mencionei exatamente esses 4%. Então, se fosse 4%, tudo bem. Agora, não para agora, que ninguém está preparado, né? Então, para o próximo ano, para os dividendos do próximo ano, a tributação de 4% para ajudar na Covid. Ou seja, a partir do ano base 2020, né? 2020. Ninguém está preparado. Como é que você vai chegar agora para um cara que não está conseguindo pagar as contas de casa e você querer a empresa, o cara aperreado para poder pagar a conta de energia da empresa, os funcionários, e você vir com tributação de dividendo agora? Não faz o menor sentido, isso é imoral. Então, coloque isso aí para 2020, né? O pior é que a ressalva... Eu até corrigi, eu falei de empréstimo compulsório, mas empréstimo compulsório ainda tem uma vantagem, né? Que empréstimo compulsório você é restituído. Aí nem isso, né? E aí a ressalva do professor Schwerer é importante, assim, não dá para confiar no Supremo, né? O argumento da solidariedade fiscal já foi veiculado recentemente, quando o Supremo analisou a suposta quebra do sigilo fiscal ou a utilização das informações bancárias pelo fisco para fim de apuração de tributo, quando ele disse que a Lei Complementar 105 ela é constitucional, ou seja, que o fisco pode sim ter acesso a essas informações, e o relator lá, o ministro Edson Fachin, deixou muito claro que o fundamento principal da decisão dele foi a aplicação daquilo que ele chama de solidariedade fiscal, desse dever fundamental de pagar tributos. E aí, pensando como fisco, né, qual é o argumento que o fisco vai usar para defender essa tributação? Eu acho que esse argumento da solidariedade, já reconhecido pelo Supremo, é um argumento muito forte, e aí realmente não dá para imaginar que o Supremo vai tão facilmente reconhecer que essa tributação retroativa é inconstitucional. Eu não apostaria minhas fichas nisso, não. Também acho que não. Acho que, na verdade, a ideia é que nós, enquanto sociedade civil, agora, só no legislativo, que é o órgão competente para isso, que nós possamos ter o diálogo e de colocar, de chamar atenção para esses problemas, e eu considero isso uma injustiça. Eu acho que se você quiser fazer solidariedade, ok, mas faça solidariedade com previsibilidade. Solidariedade sem previsibilidade, solidariedade... Como é que agora, dia 30 de junho, eu estou cheio de pepino para resolver, vou ter que pagar imposto de renda sobre dividendo agora? Eu não estava sabendo disso. Então, para mim, isso é imoral. Isso é estapafúrdio. Ano que vem, ok, solidariedade, vamos pagar essa conta lá na frente, vamos dividir aqui o tamanho da conta, ok. Isso é uma situação, mas para esse ano agora, 30 de junho, eu acho isso imoral, independentemente do argumento da solidariedade fiscal. Né? Eu não acredito, honestamente, não quero acreditar que até o dia 30 de junho a gente vai estar nesse ponto, de ter que de socorrer a soluções imorais nesse padrão para a gente socorrer o país. Eu quero acreditar que a gente vai segurar a onda sem soluções muito radicais. Boa. Vamos lá. Imposto sobre grandes fortunas, IGF. Já estão aí também comentando da criação desse imposto. O argumento é que os ricos devem suportar essa conta, né? Eu
nas aulas tributárias, eu sempre digo que eu não acredito muito no imposto sobre grandes fortunas. Acho que ele é um imposto que não é um imposto inteligente. Acho que é um imposto que espanta, né, os grandes investidores, porque, enfim, é muito fácil, né, para quem é titular de uma grande fortuna movimentar esse recurso de uma economia para outra, de um país para o outro, para ter um ganho, né, percentual mínimo, mas que no final das contas isso repercute significativamente. Só se a gente conseguisse implementar aquela ideia, né, de um imposto sobre grandes fortunas no mundo inteiro, né, para não permitir essa movimentação das grandes fortunas. Mas eu confesso que eu não acho esse imposto um imposto inteligente. Acho que essa tributação do patrimônio, né, do conjunto de bens e direitos observado assim de uma forma estática, a grande fortuna em si, eu acho que faz mais sentido a tributação da renda, ou seja, daquilo que é produzido, né? O patrimônio visto na sua perspectiva dinâmica, né? O quanto que eu, num exercício, consegui produzir e agregar ao patrimônio que eu já tinha. Então, acho que é muito mais inteligente uma majoração da tributação da renda do que a criação do imposto sobre a grande fortuna. O que você acha? Eu acho que é bem por aí, eu concordo. Até a gente fala concordar gênero, número e grau, né? Aí a pessoa não se concorda em grau, né? Mas é isso aí, concordo em gênero, número e grau. A tributação sobre grandes fortunas, ela até existe, certo? Em vários países. Ela tem alguns gargalos. O primeiro gargalo é que geralmente a faixa de isenção ela é alta e ela não tem assim, como ela tem uma alta faixa de isenção, ela geralmente não tem uma relevância econômica tão grande do ponto de vista da arrecadação. Agora, para o contexto que a gente está vivendo do Covid, e aí se você pegar a maioria dos grandes economistas, eles vão querer, né, que alguém vai ter que pagar essa conta, e do ponto de vista de justiça, nada mais, vamos dizer assim, coerente do que você fazer com que, primeiro, os estados, né, que têm o seu papel, e que aqueles que podem colaborar mais, segundo sua capacidade contributiva, o façam, que são os mais ricos, né, os mais afortunados. O problema do imposto sobre grandes fortunas é, como você bem pontuou, ele é um imposto que tende a gerar injustiça, além de ser complexa, tem várias complexidades, é um imposto que tende a gerar injustiças. Então, é o caso de você pensar, por exemplo, numa grande propriedade, vamos dizer, rural, o cara tem uma propriedade de soja, ou de milho, ou de trigo, no sul do Brasil, e teve uma praga, e efetivamente ele perdeu toda a produção dele. E aí ele vai ter que, além de todos os impostos, naquele ano, e até no contexto da Covid, que são 2, né, vamos dizer que ele tem um problema com essa produtividade dele esse ano, ele teria que recolher o imposto sobre grande fortuna, quando, na verdade, o cara teve um prejuízo absurdo naquele ano. Ou você pensar no caso, trazendo um caso aqui para Alagoas, para Pernambuco, uma pessoa que tem uma grande propriedade imobiliária e não tenha recebido o setor sucroalcooleiro e as usinas dando calote, ele não recebeu. Ou você pensar, por exemplo, uma pessoa que incorporou, tem imóvel e comprou barato, achou que era o investimento da vida do cara, não tem essa fortuna e aí agora vai ter que pagar o imposto sobre grandes fortunas porque ele não incorporou ainda aquele imóvel está na declaração do imposto de renda, na declaração do imposto de renda dele, e vai, em tese, estaria sujeita à tributação do imposto sobre grandes fortunas. Dentre vários exemplos que a gente poderia aqui, vamos dizer assim, conversar sobre justiça fiscal no caso de grandes fortunas. Então, eu também, por isso que eu acho que eu concordo com você, assim, eu concordo com você absolutamente, que se você quiser tributar alguém, o mais afortunado, a maneira mais justa e fácil de você fazer isso é imposto sobre a renda. Então, alguém que você quer até fazer um empréstimo compulsório, se fosse o caso, para depois devolver, porque você sabe que o empréstimo compulsório, misturando os dois temas, empréstimo compulsório com o IGF, nesse aspecto, ele não tem base de cálculo nem fato gerador. Então, você poderia até mesmo criar, olha,
para quem auferiu renda de tantos milhões no ano de 2019, vai ser sujeita a uma adicional de imposto de renda de X% a ser restituído. Então, é uma ferramenta, né? Empréstimo compulsório, claro, eu estou falando se implementado com o fato gerador renda. É uma possibilidade, uma combinação, né? E quando você fala em patrimônio, né, é complicado. Então, vou ter várias, além das complexidades de auferimento do próprio patrimônio. Então, você vai parar para pensar, como é que eu não sei como é que está no projeto, mas o intangível, né? Como é que eu vou fazer uma análise do intangível? Ou seja, eu vou gerar complexidade, eu vou gerar injustiça e eu não vou ter eficácia. Então, é muito mais simples, você aumenta as alíquotas progressivas do imposto de renda, cria, se for até o caso do empréstimo compulsório, com base no fato gerador renda para os mais afortunados, e consegue a arrecadação que você pretende, de maneira muito mais simples e sem sujeita a essas distorções econômicas que o imposto de grandes fortunas, na minha opinião, pode gerar. Porque o desafio tudo bem, vamos imaginar que o caminho é esse, né? Vamos criar o IGF. Quais são os critérios, né? Quais são os critérios? E aí você falou em injustiças, eu vou citar mais um exemplo, né? A diferença entre quem tem um recurso depositado em banco, ativos financeiros, enfim, né? Monitorados pelo sistema financeiro, e pessoas que possuem grandes fortunas aplicadas em, sei lá, obra de arte, por exemplo, que não estão necessariamente sujeitas a registro. Então, o camarada que tem um ativo financeiro vai ser monitorado e esse vai ser alvo da tributação, porque, né, o fisco tem elementos e dados para ir atrás dele, mas quem tem joias, né, obras de arte, ou seja, bens não sujeitas a alguma espécie de registro, esses passam despercebidos pelo fisco. E aí você começa a ter injustiças. É difícil escolher um critério que seja justo, ou até mais de critérios que sejam justos, escolher a faixa, né, qual é a faixa de isenção, tem que ser uma faixa alta, mas qual é a faixa de isenção. Um país com dimensões continentais como é o país, que tem realidades diferentes, o Nordeste, o Sudeste, enfim, é muito complicado, é bem difícil. Sobre esse ponto que você colocou, no projeto está 22,8 milhões o patrimônio, né? É só você parar para pensar. Às vezes o cara comprou barato um determinado imóvel para incorporar lá aqui, pelo menos pelo que eu pude acompanhar, eu não li os projetos, mas eu vi algumas matérias no site do Comitê de Assuntos Econômicos do Senado, e lá eles comentam que vão tributar apenas as pessoas físicas, as físicas e as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior e espólio, né? Esses três tipos de contributo lá no projeto. Então, primeiro por que não tributar pessoa jurídica no Brasil? Porque senão todo mundo, quem é que vai querer pagar a IGF? Vai colocar os ativos, vai calcular o ITBI para ver se é mais barato, e se não tiver ITBI, quando for integralizar, vai integralizar tudo em pessoa jurídica. Então, não faz sentido. A meu ver, não faz sentido só pessoa física e pessoa jurídica domiciliada no exterior. Segundo, 22,8 milhões, dependendo do caso, pode não ser uma grande fortuna, dependendo do perfil. Então, o cara, às vezes, não tem um caixa grande, mas tem muitos ativos em imóveis para especular mesmo. E aí você vai ser obrigado a desembolsar uma grande quantia em dinheiro, a título de imposto sobre grandes fortunas, e você não tem nem capital de giro para poder até custear o seu patrimônio, quem dera é um imposto sobre grandes fortunas. Então, você tem que ser olhado com muito cuidado. E espólio, em especial, me chama a atenção, porque você já tem até o ITCD, né? Tem imposto de renda sobre ganho de capital, claro, quando aplicável. E agora você vem também com mais um imposto, né? Então, é por isso que eu acho que é um imposto novo, num momento de crise, como a gente está vivendo, que merece ser discutido. Passou anos aí parado, aí você vai pegar um imposto novo e implementar goela abaixo, né? Sem as devidas discussões, em face da sua complexidade. Eu acho que não é de forma alguma a saída mais recomendável. Não sou contra a ideia do IGF em si, se ele fosse bem pensado e bem implementado, mas eu acho que não é o momento apropriado, e acho que ele, até mesmo na situação normal de temperatura e pressão, não é o instrumento mais eficaz. Concordo com você que
tributação da renda, alíquotas progressivas e até mesmo, se fosse o caso, um empréstimo compulsório para quem teve determinados patamares de renda, né, a restituir lá na frente. Acho que é muito mais justo e eficiente. Ou até aquele imposto, né, que está dentro da competência da União, né, o imposto para custear a despesa, não de guerra, mas no caso de calamidades públicas, né, artigo 56, né, 56, claro. Você fala Constituição, não, são empréstimos compulsórios, isso que eu estou dizendo. Então, agora, para custear... os impostos... o imposto, tá, o próprio imposto, tá, tudo bem. O próprio imposto, naquela condição especial lá que a União poderia instituir no caso de calamidade pública. Enfim, talvez alguma coisa. Eu acho que a gente tem que simplificar. Então, não adianta soluções, vamos dizer assim, como essas, né, de IGF, elas envolvem do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de cálculo, do ponto de vista de justiça. É um elemento novo no momento mais inapropriado possível de um caos econômico. A gente precisa ser pragmático. Então, a gente precisa arrecadar. Como arrecada, queremos pegar os mais afortunados. Para não gerar injustiça, quem teve mais renda, simples, paga mais alíquotas, e as que forem necessárias, a mais de 100 milhões de reais de renda ano, X%, 40%, ok, né? Dentro de um limite de, vamos dizer assim, não confiscatório, ok. E se fosse o caso extremo, até mesmo, como eu disse, um empréstimo compulsório baseado, de novo, na renda. Aí, tem tanto aqueles contribuintes que realmente são milionários, né, que tem que teve grandes rendas ao longo do ano, eles vão poder contribuir. E assim, só para concluir, para as pessoas entendam, renda, como você bem pontuou aí, é algo dinâmico, é algo que é justo, é algo que é palpável, oferido. Patrimônio não necessariamente é sinônimo de poder aquisitivo, de capacidade contributiva, de geração de caixa. Pode ser que até mesmo uma empresa que tem um patrimônio líquido positivo naquele ano, teve um ano, não naquele ano, tenha um patrimônio líquido positivo, nos últimos anos ele tenha tido exercícios financeiros de prejuízo, né? E ainda mais no cenário de crise como esse. Então, assim, você querer pegar o patrimônio líquido, né, do ano anterior, né, que seja para você, ou desse ano menos mal, né, mas para o ano anterior, e você fazer uma análise antes da pandemia e você tributar uma pessoa pelo patrimônio que ela teve, sem saber a real capacidade contributiva dela e todas essas situações de injustiça que podem nortear a tributação de patrimônio, eu acho que não é realmente a melhor solução. Tributar a renda e progressivamente, seja em qualquer cenário, inclusive se fosse o último caso, o empréstimo compulsório baseado também no adicional de imposto de renda, na minha opinião. Apesar de saber que outros países adotam o imposto sobre grandes fortunas. No fim das contas, acho que o imposto sobre grandes fortunas é meio, se parece assim, com a contribuição de melhoria, né? A operacionalização é muito complexa, dá muito trabalho, tem muitos problemas envolvidos, é mais fácil você partir por outros caminhos mais simples, né? Com certeza. De não tributar a renda, como é que você vai dizer que você tributar mais quem ganhou mais? Qual que é o contraponto disso aí? O máximo é o limite do confiscatório, mas é óbvio que quem ganha mais tem que pagar mais, a capacidade contributiva, isso é lógico, qualquer país do mundo. Agora, grandes fortunas, aí você vai ver que não necessariamente todo mundo teria, vamos dizer assim, capacidade contributiva, a depender do critério adotado na legislação e a série de situações específicas que gerariam discussões, problemas e injustiças. Então, para que isso? Né? Vamos ser pragmáticos, tributar alíquota a mais e bola para frente. Sérgio, muito obrigado, viu? Gostou? A experiência? Tomara que você tenha gostado e tenha gostado. Sim, um bate-papo aí bastante produtivo. Eu queria agradecer você o convite e também a oportunidade de discutir, né, temas bastante atuais e que a gente possa contribuir de alguma forma para fomentar o debate e para, né, agregar aí nossa forma de pensar na condução aí das soluções para esse problema que hoje a gente enfrenta, que realmente não é fácil. E a gente fala muito aqui, está aqui de fora, sentado,
analisando, mas eu sei que quem está com a caneta na mão, seja quem quer que a pessoa que seja, qualquer pasta que seja, o Estado, o município, a União, não é realmente um local dos mais fáceis agora de você estar. Então, eu entendo toda a pressão em cima desse pessoal, mas, ao mesmo tempo, estão ali na sua função pública, o mundo público, e que tomara que a gente consiga dialogar a sociedade civil, né, com os poderes de uma maneira equilibrada, para que a gente consiga soluções as mais justas possíveis para esse problema. Eu sou defensor da ideia de que situações excepcionais exigem e impõem medidas excepcionais também, extremas. É um momento de coragem, né? Quem tem o poder da caneta tomar decisões é um momento de coragem. Recentemente, o secretário-geral da ONU, num discurso agora, falando já sobre essa crise mundial, falou que vivemos um tempo em que é preciso flexibilizar o rigor fiscal. E aí isso vale tanto para o equilíbrio fiscal, a manutenção do equilíbrio, acho que agora não é hora de pensar no equilíbrio, isso a gente pensa depois que a crise passar, mas vale também para o contexto tributário, né? Acho que a gente vive um momento que é preciso flexibilizar o rigor tributário, o rigor que normalmente é imposto ao particular, ao contribuinte. Eu acho que é um momento de muito mais fomentar, né, viabilizar a retomada, né, do que um momento de cobranças e impor obrigações, etc. Não que as obrigações não existam, né? A gente não vai defender e ninguém tem que pagar mais nada, não é isso. Mas acho que alguma flexibilização nesse rigor tributário, esse rigor do nosso sistema tributário precisa ser implementada, essa flexibilização. Maravilha, meu amigo. Certeza. Por favor, pode falar. Não, é isso aí. Acho que precisamos de medidas excepcionais, de coragem e medidas excepcionais, mas o mais equilibradas possíveis, né? Que a gente evite medidas desarrazoadas e medidas desproporcionais, injustas, porque não tenha dúvida de que essa conta, que agora a gente está combatendo a saúde pública, que é a prioridade, mas essa conta vai chegar. Então, que nós teremos serenidade para saber exatamente como cobrar de uma maneira justa, né, a conta. É isso que me preocupa e que me angustia, e acho que vai angustiar aí no momento certo, porque agora, na verdade, eu me incluo, e acho que a maioria das pessoas está preocupada com a sua saúde, mas claro que tem pessoas também que, vamos dizer, agora já estão com problemas econômicos, estão também preocupados com a questão econômica e com a sobrevivência, né? Mas essas questões estruturais, elas vão chegar lá na frente, e é importante a gente ter vamos dizer, já antecipar esse debate para poder pensar, decidir de maneira equilibrada. Sérgio, meu amigo, muito obrigado, viu, pela participação, e conto com a sua participação em momentos futuros, com certeza. Se Deus quiser, em momentos econômicos vamos dizer, mais tranquilos, né? Deus quiser. Maravilha. Obrigadão, Sérgio. Forte abraço, hein? Um abraço.